Olá a todos, caros estudantes do Programa de Especialização em Gestão Pública Municipal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bem-vindos a mais uma aula de Plano Diretor e Gestão Urbana. Na verdade, como disse já lá no começo, gestão urbana especificamente tratando do plano diretor. O motivo da nossa aula de hoje, bem que se dizer, é justamente discutir e tecer algumas considerações em torno do principal aspecto da nossa disciplina, o plano diretor. Então, desde a nossa primeira aula, nós tivemos apresentando algumas questões relacionadas ao planejamento urbano e como se formataram as cidades, para, num segundo momento, discutir quais as fases ou o que caracteriza esse planejamento. Aí tivemos na nossa última aula a oportunidade de discutir a Constituição Federal, a Carta Magna brasileira, como uma grande propulsora daquilo que a gente apresenta hoje, o plano diretor. Nós vimos que a nossa Constituição Federal do final da década de 80, ela trouxe especificamente dois artigos, o artigo 182 e o artigo 183, que tratava do desenvolvimento dos municípios. E foi a partir da Constituição Federal e de um movimento que acontecia no Brasil de reforma urbana, que clamava por esse olhar físico, estrutural e social das cidades, que em 2001, alguns anos depois, obviamente depois de muita batalha, que se definiu um documento que regularizava ou que tinha a proposta de regularizar, regulamentar esses dois artigos da Constituição Federal, 182 e 183. Esse documento, criado em 2001, pauta de nossa última aula, ele foi denominado Estatuto da Cidade. Entre poucas palavras, o Estatuto da Cidade ele é um regimento e que nós o apresentamos inclusive como se fosse uma caixa de ferramenta, composto por diretrizes, composto por instrumentos e, além desses instrumentos, uma pasta dentro dele vazia denominada plano diretor, como um convite para que as cidades pudessem acessar essa caixa de ferramenta, respeitar suas diretrizes, escolher aqueles instrumentos mais favoráveis ou mais pertinentes às suas realidades e pusessem esses instrumentos dentro dessa pasta vazia denominada plano diretor e aplicassem esse plano diretor em suas realidades, obviamente no sentido de gerar ou de propiciar esse desenvolvimento. Vale ressaltar aqui, a título de lembrança, que esse plano diretor não é uma obrigatoriedade, todas as cidades estão livres a colocá-la em prática e até corrigindo, não é uma obrigatoriedade para todas as cidades. Nós temos como necessidade da aplicação de um plano diretor aquelas cidades com mais de 20 mil habitantes ou que tenham relevância turística, ambiental, ou que participem de grandes conurbações, regiões de metrópoles e megalópolis, ou que estejam próximas à construção de algo que possa gerar impacto à localidade. Então, essas cidades sim são obrigatórias e aberto a todas aquelas outras. E o Estatuto da Cidade, de uma maneira bastante projetada, ele institui aqueles instrumentos que vão propiciar o desenvolvimento das cidades. Então, são instrumentos muito relacionados à tributação, a quantidade de tributação, as sanções aplicadas às pessoas que não cumprem com o seu papel social, né? Seus imóveis não cumprem com o papel social da cidade. Ainda como instrumento a regulamentação fundiária, regularização fundiária,
ou seja, legalizar essa cidade legal, que nós denominamos, essa cidade paralela, né, que existem dentro das grandes cidades, e da mesma forma discutir a gestão participativa da cidade. Assunto que gera bastante polêmica, já que muitos que fazem parte da gestão das cidades não querem dar a voz ativa aos seus munícipes. E essa questão da gestão compartilhada ou da gestão participativa é talvez a grande essência do que a gente vai apresentar nesta aula como plano diretor. Para que a gente possa tratar do plano diretor, é muito importante que a gente traga à tona o conceito de plano, né? Nós já mencionamos que a essência da administração é justamente planejar, organizar essas ações, colocá-las em prática e depois fazer uma avaliação, ou seja, efetuar um controle para saber se o ciclo teve um andamento conforme ou se houve alguma disformidade como output que careça ser revista. E em pensando em ações de planejamento, que são tão características do nosso cotidiano, uma vez que se planeja uma ação, é muito importante que ela seja documentada. E é esse documento em que se colocam as ações que se denomina plano. Para o pessoal que lida com o turismo ou que estudou a área do turismo, esse conceito plano é inclusive assunto ou temática de disciplinas específicas, já que o profissional do turismo, ele a todo momento, ele lida com o planejamento turístico. E esse plano, constituído por ações previstas a serem executadas, ele só pode ser montado, criado, formatado a partir de que se desenvolva ou a partir do momento em que se consegue desenvolver uma análise da realidade em que se pretende aplicar um plano. E essa análise que nós denominamos de diagnóstico. Eu faço uma leitura da localidade, trazendo isso para a nossa disciplina, eu faço uma leitura da nossa cidade, os aspectos convergentes e divergentes, e então eu crio ações no intento de organizá-los e melhorá-los. Diagnóstico diz respeito a essa leitura, ao levantamento, e prognóstico diz respeito, então, a essas ações. O objetivo do plano diretor de organizar as cidades e de propiciar o seu desenvolvimento a partir do Estatuto da Cidade e da Constituição Federal em primeira instância, uma diagnosticação e, num segundo momento, uma prognosticação, se é que se pode usar essa expressão. Não é fazer um prognóstico e colocá-lo, obviamente, em prática. Isso tudo de forma participativa. A gente vai ver na aula de hoje que o plano diretor foi instituído em território nacional no governo de Lula em 2003, com um prazo de até 2006, um certo atendimento pela maioria ou totalidade dos municípios brasileiros, mas a expressão plano diretor ela é mais antiga. Né? Foi o francês Agache, um arquiteto que veio ao Brasil na década de 30 prestar auxílio com o planejamento de algumas cidades, que trouxe essa expressão de plano diretor. Né? Na língua francesa, plan directeur. E ele trouxe, então, essa expertise, esse conhecimento para que fossem, então, aplicados e criados para o desenvolvimento das cidades brasileiras. E é muito importante que a gente ressalte algo. Né? Esses planos que foram instituídos em 2003 para um atendimento em 2006, foi evidenciado, obviamente, uma certa dificuldade, ou de municípios que não
propuseram esses planos, ou que até tenham proposto esses planos, mas que esses planos, de repente, tenham ficado somente no papel e não necessariamente operados. Então, existe uma inoperância de planos diretores nas cidades brasileiras e por infinitas razões. Uma delas, a própria divergência de visões existentes. Até porque esses primeiros planos, eles não necessariamente foram construídos, o processo de diagnóstico e prognóstico não necessariamente aconteceu com a participação dos munícipes, mas foram criados por profissionais pesquisadores altamente competentes, de diversas formações, mas que não tinham, de repente, a empatia, não conseguiram se colocar no lugar do outro, no caso o munícipe, para definir ações. Então, eram planos, de certa forma, defectivos por não atenderem às necessidades da cidade. Essa questão ainda de certa forma, continuada, mantida, a participação de pessoas com alto grau de formação, mas que são contratadas e não pertencem àquela realidade da cidade e pouco acabam prestando algum tipo de auxílio. Tá? A gente tem que bater na tecla, é muito importante que nós ressaltemos que esse plano diretor, esse documento que surge a partir de um diagnóstico e que propõe esse prognóstico, precisa ser construído de modo participativo. Então, nós temos que, a partir do plano do planejamento urbano, do planejamento das cidades, o Estatuto da Cidade propõe que se crie esse documento, essa formalização totalmente relacionado, cada cidade, a partir de sua realidade, usando os instrumentos do Estatuto da Cidade, vai construir o seu documento de organização, de gestão, que visa o seu desenvolvimento, e que, além desse plano, desse documento, as cidades vão perceber, em alguns momentos, a necessidade de criação de leis individuais que possam trazer o suporte e o apoio à manutenção e aplicação desses planos. E algumas dessas leis nós tivemos até a chance de mencionar em uma de nossas aulas, e que é bastante mencionada, que é a própria Lei de Uso e Ocupação do Solo, que impõe limites, por exemplo, do que construir na cidade, onde construir, com quais medidas e com quais finalidades. A Lei de Parcelamento, de definição de terrenos, é também uma lei complementar que alguns municípios criam para dar suporte a esse plano diretor. A cidade de Campo Grande, especificamente, ela tem o que se denomina Plano Urbano de Arborização, que vai definir qual o trato se dá às árvores da cidade e quais espécies podem ser alocadas em determinadas regiões. A cidade de Campo Grande também traz um regimento específico para construção e manutenção das calçadas urbanas, com definição de medidas de via de pedestre, da faixa de serviço, que nós denominamos uma parte da calçada que é destinada à infiltração, à implantação de postes, árvores, lixeiras, da questão da instalação de piso tátil para deficiente, sempre considerando a largura da via carroçável, no caso da rua, e a largura da via dessa calçada. Então, existem regras específicas, todas essas regrazinhas menores individuais, que são criadas como um pano de fundo ou como um sustento para esses planos diretores. Como esses planos diretores nem sempre conseguem abraçar tudo, essas cidades criam essas leis individuais. E aí que a gente percebe que no Brasil
existe uma grande inoperância dos planos diretores por essa dificuldade de participação da comunidade e por essa construção por profissionais que são muitas vezes contratados e que sequer pertencem àquela realidade. Porém, não obstante, essas leis secundárias individuais que são criadas para auxiliarem o plano, essas sim acabam sendo fortemente utilizadas. Então, nós temos o plano diretor, muitas vezes inoperante, e nós temos essas leis menores que elas sim são efetivadas. Sobre os planos diretores, uma vez que nós já apresentamos o seu conceito, é importante que a gente mencione que no Brasil, no arcabouço de plano diretor, esses planos diretor foram nomeados de diversas formas. O que se propõe nesta disciplina e o que se propõe na atualidade é que nós culminemos ao que se denomina plano diretor participativo. Mas, não obstante, a gente vai encontrar alguns municípios ainda que lidam com planos tradicionais, que são denominados planos diretor de desenvolvimento integrado, então planos diretores que abarcam mais de um município ou região ao mesmo tempo, os planos diretores urbanos e a última possibilidade, que é aquela que a gente enfatiza, plano diretor participativo. Um plano diretor urbano, ele não difere de um plano diretor participativo, senão a relevância, a ênfase que se dá na participação da comunidade. E esse é um dos nossos maiores entraves. Esse plano diretor participativo, ele resulta do movimento de reforma urbana já mencionado, que não só gerou este último documento, mas que também auxiliou nas discussões que geraram o Estatuto da Cidade, né, trabalhado na última aula. E cabe uma menção aqui, inclusive apontada, que esses planos diretores, eles podem ou não se tornar lei municipal. A maioria dos municípios que lidam com o plano diretor tem conseguido aprovar a esses documentos como leis municipais, embora, como já mencionado, a inoperância dos mesmos não deixa de ser uma realidade. Então, nós temos que esses planos surgem de uma leitura do espaço denominado cidade, para que se diagnostique, para que se levantem os problemas, os entraves, os aspectos limitantes e positivos, e então, para que se possa prognosticar, que se possam criar ações de médio, curto e longo prazo no intento de desenvolver esse espaço urbano, esse espaço cidade. E nós já dissemos que esses planos podem ter algumas denominações, mas nós enfocamos esse plano participativo, até pelo fato de que os outros planos, por não trazerem a participação da sociedade, por serem feitos por profissionais altamente qualificados, eles têm um grau de cientificidade muito grande. Então, cria-se um discurso científico que nem sempre é acessível e de fácil compreensão. Por serem feitos por profissionais de diversas áreas, ele é bastante multidisciplinar. E nós bem sabemos que cada área de formação pode ter uma compreensão diferente desse espaço cidade. São muito abrangentes, muitas vezes extrapolam esse espaço territorial denominado cidade. Um certo vício na questão político, física, econômica e uma espécie de esquecimento da questão social da cidade. E a cidade, perante o Estatuto da Cidade, perante o plano diretor, é um espaço social, um espaço democrático,
Uma dificuldade, obviamente, no alcance, por consequência, justamente porque esses aspectos são deixados de lado. Já mencionamos aí nas nossas últimas aulas que esse olhar, essa legislação da cidade, muitas vezes viciada às suas principais partes, acentuam ainda mais essas cidades ilegais, essas cidades paralelas, repleta de problemas e de ausência de dignidade que existem dentro de inúmeras cidades brasileiras, sejam elas grandes ou sejam elas pequenas. O conceito de plano participativo ou diretor participativo, ele remonta então ao período em que se criava o Estatuto da Cidade. Já mencionamos que o Estatuto da Cidade gerou da reforma urbana e, consequentemente, o plano diretor idem, esse movimento que desde a década de 60 tem buscado a inclusão das pessoas, o direito à terra, e aí, então, com uma proposta de dar fim a essa segregação territorial, de dar um fim à degradação do meio ambiente e dos problemas estruturais inerentes à cidade, e além de discutir o financiamento do desenvolvimento urbano. Cabe uma menção nesse momento que Estatuto da Cidade e Plano Diretor, de certa forma, criam um mal-estar no mercado imobiliário e nas elites das cidades, justamente porque eles tentam aplicar esses instrumentos relacionados à tributação, à exigência do segmento às regras, e isso muitas vezes passa a onerar mais o mercado imobiliário e essas pessoas da elite, que acabam indo contra a esse sistema de organização territorial, de organização das cidades, já que até então, por terem dinheiro, acabavam por consequência tendo acesso aos melhores e principais locais. Então, com o governo do então presidente Lula, em 2003, criou-se o que se denomina Ministério das Cidades, e foi o Ministério das Cidades que, a partir de suas secretarias e organização, começou a fortalecer os planos diretores, ao mesmo tempo em que implementavam os estatutos da cidade. Foi a partir de ações criadas por esse Ministério das Cidades que discussões foram colocadas em pauta, congressos, reuniões, oficinas, formando pessoas das diversas cidades brasileiras, formando delegados, representantes, para que essas pessoas, num segundo momento, pudessem, dentro de suas cidades, criarem suas equipes, formar essas equipes, para que essas equipes então tivessem a maturidade de construir esse plano, de legalizar esse plano, de aplicar esse plano e de monitorar esse plano. Então, o Ministério da Cidade ele veio com essa proposta de implementar os planos enquanto implementava o Estatuto da Cidade. E a essência desse Ministério da Cidade foi incentivar de forma bastante ativa a criação desses planos diretores participativos, que buscavam essa inclusão territorial, que buscavam essa justiça social, né, trazendo benefícios a todos os cidadãos, numa gestão democrática. Embora tenhamos já tecido algumas considerações e entendido que esses planos diretores eles são documentos, ressalta-se que não existe um modelo, né, um modelo padrão, já que cada cidade tem a sua realidade, é uma metodologia. É uma metodologia que, a partir da participação, ela pretende, na construção desse documento, unir munícipes de diferentes níveis socioeconômicos. Então, uma das principais razões do plano diretor, além de trazer o benefício às cidades, é propiciar uma vivência política entre mais abastados e menos abastados, entre público e privado. Então, o plano, a confecção do plano em si, é um exercício político, é um exercício de cidadania.
Como mencionamos ainda há pouco, então, esse Ministério da Cidade, a gente vai ver nos próximos slides, ele teve uma função bastante formativa, né, de a partir de suas oficinas e de suas conferências formar representantes das cidades, para que esses representantes, ao regressarem às suas cidades, pudessem criar suas equipes. E equipes formadas por membros da gestão pública e representantes do privado e civis residentes da cidade. Uma vez que se cria uma comissão, é que se pode dar início à construção do plano. Eu preciso de uma equipe muito bem formada, e a gente vai denominar isso de fase preparatória, para que essa equipe bem formada, ao começar a preparar esse processo participativo, seja capaz de lançar a divulgação ou o convite aos demais cidadãos para que possam auxiliar, trazer suas angústias e auxiliar na construção desse documento. Então vejam, uma única pessoa que foi formada por ações do Ministério da Cidade, leva esse conhecimento à sua cidade, cria uma equipe por pessoas da gestão, do privado e residentes. E essa equipe então começa a organizar a criação do plano, convidando mais pessoas. E quando essas pessoas aceitam o convite, então todas elas são preparadas para que elas possam entender a razão desse exercício político, para que elas possam, sensibilizadas, começarem a olhar a cidade nessa perspectiva econômico, político, social e estrutural. E então, com o grupo formado é que se começa a elaboração do plano. Primeiro, uma leitura feita pela comunidade do espaço denominado cidade, que é o diagnóstico, ou seja, o que nós temos, e a partir do que nós temos, a criação de prognóstico, o que nós queremos, quais ações nós vamos colocar em prática. E então esse documento é construído para que então possa ir para a terceira fase denominada aprovação, que acontece geralmente numa sessão pública na Câmara Municipal, né, no intento de convencer ou de demonstrar àqueles participantes, perdão, da cidade que se pode ter. E uma vez aprovado, transformado em lei, é que esse plano vai ser implementado. É que as ações do prognóstico vão começar a ser desenvolvidas, os instrumentos aplicados para que essa cidade possa então entrar num processo de transformação. E, obviamente, uma vez que o processo está em andamento, há de se ter um monitoramento. Então, uma gestão efetiva, democrática, participativa para a sustentabilidade desse plano. Então, a gente começa a perceber agora, inclusive a refletir sobre a nossa cidade, da complexidade que é todo esse processo. Né? Em especial porque ele não é um documento que chega pronto para ser aplicado. É um documento que precisa ser, sobretudo, construído, e construído com um olhar na cidade, independentemente de partido político ou qualquer outra coisa. Ele precisa ser construído com um olhar na cidade e por pessoas que vivem nessa cidade, inclusive pessoas que vivem nesses espaços urbanos denominados espaços ilegais, não regimentados, não regulamentados. Já mencionamos que o Brasil vive um processo crescente de urbanização. Em poucas décadas, a urbanização cresceu em número populacional de forma gritante, ou seja, a população rural se diminuiu muito ao passo que as cidades se tornaram inchadas e, consequentemente, cheias de problemas.
E justamente por esses problemas e por ausência de políticas públicas voltadas ou focadas no desenvolvimento, foi que o governo do Lula então criou o que a gente denominou há alguns minutos atrás de Ministério das Cidades. A primeira conferência feita por esse Ministério da Cidade reuniu mais de 320 mil pessoas, né? Então eles denominam de conferência, mas ela aconteceu em vários momentos, envolvendo 3.457 municípios brasileiros, onde foram definidos 2.510 delegados. Os representantes ou as formiguinhas que formadas iam retornar às suas cidades para uma segunda formação e uma montagem de equipe. Esse Ministério da Cidade, ele envolve setores de habitação, saneamento ambiental, mobilidade urbana e ordenamento territorial, são todos assuntos relacionados ao planejamento urbano e possui ou criou ou tem dentro dele uma Secretaria Nacional do Programa Urbano para incentivar que toda essa formação e esse conhecimento dos delegados efetivamente chegassem nas suas cidades e que resultassem na construção de planos. Infelizmente, uma proposta de 2003 e que pedia prazo para 2006, infelizmente, o que se percebeu foi uma certa dificuldade de atingimento desses resultados esperados. Né? Ainda que delegados tivessem sido formados entre tantas outras pessoas e que equipes tivessem sido montadas. Isso em especial por um desconhecimento do estatuto da cidade, pela complexidade desse estatuto e, consequentemente, para criar um plano, porque discutir a cidade envolve muitos aspectos, em especial porque o plano que se quer não é um plano voltado à questão estrutural, política e econômica somente, mas também social, e uma certa dificuldade de se conectar essa cidade real, planejada, atendida pelas leis, com a cidade legal, caracterizada pelas pessoas com menor renda e que muitas vezes chegaram àquele espaço pelo êxodo rural e que não conseguem o trabalho intencionado e que acabam vivendo à margem da marginalização. Então, existe uma dificuldade de conectar essas duas realidades dentro da mesma cidade. O Ministério das Cidades, por meio de suas secretarias e diante do não atingimento da aplicação ou da confecção desses planos diretores até o ano de 2006, esse ministério, por meio de suas secretarias, se viu obrigado a desenvolver uma campanha em nível nacional para que esses municípios se organizassem e se empenhassem na efetivação de seus planos diretores. Inicialmente não era proposta do Ministério das Cidades oferecer dinheiro em troca desse atendimento. Até porque, historicamente, em outras ações, quando se oferecia dinheiro para o atendimento de algo, esse atendimento de algo se tornava um comércio. Né? Pessoas eram contratadas, recebiam, criavam um determinado regimento, mas que depois de pagos não eram aplicados. Então, não era uma intenção do Ministério das Cidades oferecer dinheiro, mas infelizmente foi a forma encontrada. Oferecer dinheiro às cidades para que elas então tomassem a decisão e realmente escolhessem criar os seus planos diretores. Então, entre 2003 e 2006, o Ministério das Cidades ofereceu mais de 60 milhões de reais para mais de 500 cidades, municípios brasileiros, e, paralelamente, criou todo um arcabouço de material formativo explicativo para que
cada unidade federativa pudesse formar o máximo possível de pessoas, de sensibilizá-las para que elas colaborassem e se envolvessem nesse processo de criação desse documento denominado plano diretor. Né? Então, material explicativo, criação de página virtual, de kits didáticos, realização de tantas outras oficinas. 45 oficinas especificamente para agentes multiplicadores, além daqueles delegados já formados na primeira etapa. 387 oficinas para mais de 20 mil pessoas em 1.349 municípios. Então, foi uma força-tarefa e um investimento muito grande para concretização desse plano diretor urbano participativo nos mais diversos municípios brasileiros. Obviamente, aqueles em que tem todas as condições que os obrigam a definir esse documento e a aplicar esse documento. Nós apresentamos nesse momento um quadro a partir de uma pesquisa ocorrida no ano de 2007, estado do norte, a região norte, perdão, brasileira, 116 municípios pesquisados, e daí nós temos a fragmentação entre esses 116 municípios pesquisados que deveriam ter seus planos diretores. 86 já possuíam em tramitação ou aprovados, 23 municípios ainda em elaboração e 7 deles sem qualquer manifestação ou desenvolvimento de alguma etapa para um futuro plano diretor. Na região nordestina, 500 cidades, e daí nós temos 287 já tendo atendido 165 em execução ou em elaboração e 48 sem qualquer envolvimento. Das 90 cidades do Centro-Oeste, 50 tramitados e aprovados, 31 em elaboração e 9 sem qualquer envolvimento, um número de certa forma reduzido, mas que representa 10%. Região sudeste do Brasil, 431 municípios, 315 já tendo atendidos, 96 em elaboração e 20 sem envolvimento. 305 municípios do sul do Brasil, 170 com aprovação ou tramitação, 112 em elaboração e 23 sem qualquer envolvimento. Então, nós temos aí uma média de 5 a 10% de não atendimento desses planos nas cidades componentes dessas regiões, né, dos diferentes estados aí do Brasil, a título de curiosidade e de informação. Uma vez instaurados ou definidos esses documentos normativos a partir dessa gestão participativa, é que se inicia o processo de implementação ou de aplicação e a gestão, a constante monitoração e avaliação, né, desse processo. Há de sempre se pensar que tudo que envolve gestão, além do planejamento, da organização, da execução, um controle muito efetivo precisa ser feito para que a dinâmica desse sistema ela se continue. Então, nós temos já uma situação que até 2006, data limite para atendimento desses planos, percebeu-se que isso não vinha efetivamente acontecendo. Percebeu-se que o processo de construção de um plano e aplicação desse plano não era um processo simples, justamente porque envolve pessoas e interesses, e mais, percebeu-se ainda que muitas vezes os planos não haviam sido feitos, que muitas vezes os planos haviam sido feitos, mas eles não tinham qualquer relação com a caixa de ferramenta denominada Estatuto da Cidade. Muitas vezes os planos
tinham sido feitos, mas faltavam ainda a criação daquelas outras normas, regras e leis menores para trazer esse apoio, como a lei de uso e ocupação do solo, regulamento de calçada ainda há pouco mencionado, e que muitas vezes os planos tinham até sido feitos dentro dos padrões recomendados, passíveis de aplicação, mas na hora dessa aplicação, a gestão dos municípios acabavam criando o próprio entrave, justamente por essa dificuldade de aceitar o munícipe nesse caminho de organização. É muito mais fácil se ter uma gestão centralizada no olhar da gestão pública municipal a uma gestão descentralizada com participação e envolvimento de outros, no caso, os cidadãos. Então, diversas dificuldades foram encontradas e ainda são encontradas. A gente vai tirar como lição que esse plano diretor, embora conceitualmente muito bem pensado, ele ainda é um ponto de interrogação na maioria das cidades, justamente por essa cultura de gestão que nós temos no Brasil, que é uma cultura extremamente centralizada e controladora. E o exercício da política proposta por esse documento, ela traz por trás justamente o fim desse controle por uns, mas que esse controle seja feito por todos. Então, a gestão do município, de forma ideal para que esse plano diretor tenha seu funcionamento, ela deverá definir esse órgão, essa equipe de coordenação, e que seja uma equipe mista, como já mencionado, com munícipes participantes, que essa gestão do município olhe de uma forma mais sensível e subjetiva às cidades, aos seus problemas e aqueles problemas inerentes relacionados às cidades ilegais. Que exista um sistema de informação que traga e que todas as informações necessárias para esses envolvidos e que consiga realmente interpretar dados que são levantados nesse processo, nesse caminho, e que essa gestão a todo momento articule suas ações com o próprio orçamento do município. E que os processos avaliativos aconteçam. A proposta é que de pelo menos entre 5 e 10 anos esse plano seja revisto. Até porque pode ser possível que no fim de um certo período, como 10 anos, que é a medida que os municípios têm se utilizado, aqueles que colocam em prática, que no fim desses 10 anos se perceba a necessidade de abrir mão de alguns instrumentos e ferramentas e buscar no Estatuto da Cidade outras tantas ferramentas e instrumentos para o novo ciclo, para a nova etapa. Fica como um convite que nós olhemos para as nossas cidades, que nós olhemos se as nossas cidades contam com planos, se esses planos são colocados em prática, se esses planos são participativos e se existem entraves. E embora eu não gostaria de dizer isso, eu tenho a certeza que cada um de nós vai perceber que os documentos existem, mas que a sua efetivação ela não acontece de forma totalitária, justamente por conta dessa gestão centralizadora, controladora. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Essa disciplina, acima de qualquer coisa, ela nos traz muito mais questionamentos a respostas, mas ela traz como lição
subentendida nessa discussão de plano diretor a necessidade de olharmos nossas cidades, a necessidade de entendermos que essas cidades carecem, gritam, clamam por ajuda, por esses espaços ilegais que existem dentro delas, e que é justamente essas pessoas, aquelas ideais para confeccionarem um documento e para assistirem à gestão e o desenvolvimento dessas áreas urbanas. Espero vê-los em breve e até logo. Meu muito obrigado.